Olá, gente, muito boa tarde a todos. Como é que você vai? É isso aí. Começa agora mais um Cotidianamente. Hoje, dia 7 de março, mais conhecido como segunda-feira, meio-dia e alguma coisa. Por que meio-dia e alguma coisa? Porque eu não estou ao vivo. Talvez você já tenha percebido isso, espero, né? Não estou ao vivo por compromissos no dia de hoje, não consigo estar online e ao vivo com você, mas deixei a lição de casa feita aqui. Olha só, nosso programa hoje, nossa live hoje, não live, é estranho isso, né? Mas fiz o meu esforço para estar com você aqui e compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito nesses dias, aliás, nesse tempo todo aí de live, não esqueci de você não. Então vamos juntos aí, hoje um formato diferente, gravado, reduzido, mas acho que o suficiente para alegrar teu coração, é o que eu espero, pelo menos alegra bastante o meu. Bom, sexta-feira eu preciso me desculpar com você, abri a live, coloquei lá estamos entrando ao vivo daqui a pouco e não entrou ao vivo, ficou aí, sei lá, 40 minutos de live tocando jazz e nada da gente entrar ao vivo. Problemas técnicos aqui me impediram de estar com você, mas já está resolvida aquela questão, então vamos seguir a vida. Como é que foi o teu final de semana? Eu espero que tenha sido bom. O nosso foi um final de semana bem típico assim, tranquilo no sábado e no domingo uma reunião às 10 da manhã muito legal, muito bacana, nossa celebração da ceia, celebrando a morte de Jesus até que ele venha, um momento gostoso de quebrantamento, de aprendizado do texto bíblico, que até eu mesmo fiquei impressionado como o texto bíblico salta aos nossos olhos e traz o entendimento do que é o reino de Deus, como Jesus quer que a gente viva, quem Jesus quer que nós sejamos, melhor ainda, né? Muito legal. Espero que tenha sido bacana para você. Se você acompanhou ao vivo e presencialmente com a gente, ou talvez pela internet, espero que tenha sido bacana. E fechei o domingo ontem com a última reunião do Conhecendo a Casa, que deu ruim. Você imagina, gente, começamos a nossa conversa às 6 da tarde, e aí papo vai, papo vem, muita coisa legal para conversar com os meus irmãos que estão fazendo Conhecendo a Casa, e de repente, pum, blackout aqui na região da minha casa. Aí foi complicado. 3 horas de apagão aqui, não deu para continuar, mas o pessoal foi super tranquilo e vamos retomar essa conversa mais para frente aí. Um abraço para todo mundo que estava conectado com a gente ontem e não teve jeito. Então, esse foi o nosso final de semana e hoje a gente começa aqui o nosso cotidianamente e vou soltar vídeo, vou fazer algumas coisas assim mais ou menos ao vivo e eu conto com a seguinte situação: deixa o teu like e comente aí. É um vídeo gravado, mas deixa o teu comentário, de repente ajuda a gente a impulsionar o canal, não que a gente queira ser o maior canal da internet, mas de repente tem gente que pode ser abençoada por isso daqui, tá bom? Então, fazendo o nosso movimento um pouco diferente hoje, vamos de música. Bora lá. Eles só querem saber como é possível viver, só querem aprender pra poder decidir. Eles só querem entender, eles só querem sentir a fé que pode existir, que podem descansar, que podem esperar e não desfalecer. Alguém precisa falar, eles precisam saber que não se vende fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. E eles precisam ouvir só o que Deus quer dizer. Será que ninguém vê que é preciso amar? Eles precisam saber. E eles precisam
precisam saber o que é a graça de Deus, que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem não se pode comprar. Eles precisam saber que Deus pode se mover por aquilo que são, por compaixão e não pelo que podem dar. Alguém precisa dizer, alguém precisa pregar que Ele veio pagar, que Ele veio morrer para que possam viver. Eles precisam de amor, eles precisam ver que a inocência traz o risco de pagar pelo que não vão ter. Eles precisam de Deus, eles precisam de paz. Eles não querem paz, não querem faraós, nem um capataz. Eles precisam saber que agora podem pensar que aquilo que Deus vê, o pregador não vê, o predador não dá. Eles precisam de Deus, eles precisam de paz. Eles não podem ver, eles precisam luz, precisam enxergar. Eles precisam andar, precisam se libertar. Eles só querem Deus, eles só querem paz, eles só querem amar. Eles precisam saber que eles não são de ninguém, que ninguém pode dar e nem manipular aquilo que Deus tem. Precisam ver o céu, precisam ver a cruz, precisam se entregar, precisam confessar o nome de Jesus. É isso aí, paulada, logo nessa segunda-feira, live que não é live, live gravada. Você ouviu aí Resgate, você ouviu aí o Juninho Afran comendo aquela guitarra, né? Deixa eu dar alguns avisos muito rápidos e importantes para a nossa live. Lembre-se, segundas, quartas e sextas a gente está ao vivo aqui, ou nem sempre, né? Como hoje, por exemplo, mas é o que a gente pretende, os dias que nós pretendemos estar ao vivo com você aqui na nossa live, aqui no canal da Casa da Rocha Guarulhos. Olha, temos um grupo no Telegram à sua disposição, que é o @cotidianamente. Tá fácil, @cotidianamente. Entra lá, eu tenho certeza que você vai curtir, uma galera bacana que vai te receber de braços abertos. Um grupo muito legal, sugiro você procurar lá no Telegram. Tem também o nosso podcast, ou seja, os quadros novamente, que é o quadro onde a gente se debruça aqui para conversar sobre o texto bíblico, eles estão à sua disposição no formato podcast nas plataformas digitais tipo Spotify, Deezer, Apple Music e aí por diante. Vale a pena dar uma conferida lá. E último aviso importante aqui da nossa live, é sobre o link da Amazon. É isso aí, eu sempre lembro você aqui, utilize o link da Amazon para nos ajudar com uma comissão que vem pra gente aqui quando você compra qualquer coisa na Amazon utilizando o nosso link, tá bom?
Você encontra esse link pelo nosso WhatsApp ou na descrição dos vídeos. Todos os vídeos da Casa da Rocha praticamente, você tem a descrição lá do vídeo embaixo, né? Chegou lá, copia aquele link, entre por esse link, faça a tua compra por esse link e você ajuda bastante a gente aqui na nossa caminhada. Deixa eu dar outros avisos importantes, já que eu estou com um formato diferente hoje. Vamos aos nossos avisos da Casa da Rocha Guarulhos, a nossa comunidade. Estamos dentro do canal da Casa da Rocha, vamos dar os avisos sobre a Casa da Rocha. Que avisos são esses? Vamos lá. Domingo 10 da manhã, terça-feira às 8 da noite. Essas são as nossas reuniões presenciais à tua disposição por enquanto. Coisas acontecerão nos próximos dias aí, principalmente no mês de abril, algumas mudanças bacanas, mas por enquanto, domingo 10 da manhã, terça-feira 8 da noite, na Casa da Rocha Guarulhos, você é meu convidado. Agora estamos de porta aberta, né? Avenida Papa Pio XII, 195, parece lá, vai ser bacana te receber, tá bom? O Conhecendo a Casa terminamos ontem, mais ou menos, contei para você que tivemos alguns problemas, vamos ver como é que nós vamos resolver isso, mas domingo agora começa nosso curso, a nossa reunião presencial de preparação para o batismo, curso preparatório para o batismo, presencial essa reunião, domingo, 18 horas. Então é simples, não precisa mandar um WhatsApp, não precisa nada disso. Você quer se batizar? Você não foi batizado ainda, não cumpriu a ordem de Jesus, você é meu convidado para viver isso, porque é um momento bem bacana e eu vou te explicar tudo com mais detalhes domingo, a partir das 18 horas, lá na Casa da Rocha Guarulhos. É só chegar, tá bom? Só chegar, curso aberto, espero te receber com alegria lá e no final do mês de março te batizar, é o que eu espero que aconteça. E não esqueça que no mês de abril, esse é o último aviso importante aqui desse monte de coisa que eu estou falando, mas isso é muito importante. Todos são importantes, mas esse também celebrando a recuperação. Dia 5 de abril, terça-feira, 8h30 da noite, começa a nossa segunda fase do Celebrando a Recuperação. Eu pretendo, durante as próximas lives aí no mês de março, a gente ainda tem tempo, trazer informações para você sobre o que é o Celebrando a Recuperação. E acho que vai ser bem bacana você entender melhor isso, mas não é muito difícil também. Dá uma googada aí e procura Celebrando a Recuperação, você vai entender esse projeto e vai ser muito bacana te receber a partir do dia 5 de abril, terça-feira, lá na Casa da Rocha Guarulhos, tá bom? E esses são os avisos da nossa comunidade, assim, tipo, o que nós estamos fazendo, né? Para onde nós estamos indo. Não esqueça também, outra coisa importantíssima, Sinais do Reino. Esse é aquele projeto, parte da comunidade que é do coração, que toma o coração da gente. Tudo ali toma o coração da gente. Os Sinais do Reino se fortaleceu muito durante a pandemia, conseguimos ajudar muita gente que precisava e que continua precisando. Então, a tua ajuda é fundamental. Leve o teu quilo de alimento não perecível até a nossa comunidade, Avenida Papa Pio XII, 195, ou faça a tua transferência para uma contribuição em formato financeiro para qualquer conta. Nós não temos tantas contas assim, mas temos uma conta separada para isso. É só você mandar um WhatsApp para esse número que está na sua tela, que está aqui. Olha o WhatsApp aqui, ó. Tá aqui o WhatsApp, tá bom? Tá fácil. Dá uma mensagem para esse número aí, 956520227, e diga assim: quero contribuir com o projeto Sinais do Reino. Eles vão te mandar as informações da nossa conta, o Pix, essa coisa toda, e você faz a transação e vambora, vamos ajudar quem precisa, fundamental, tá bom? Bom, gente, hoje tudo muito mais rápido, tudo mais enxuto aqui, porque é uma live que não é live, uma live gravada, né? Como eu já te expliquei. Mas deixa aí o teu comentário, deixa o teu like, compartilha também esse vídeo e vamos lá. Vamos então para o nosso momento de meditação, de reflexão do texto bíblico, aquele momento em que a gente para um pouquinho, lê a Bíblia e fala assim: puxa, estou entendendo melhor o que está sendo dito aqui. Estamos estudando a vida cristã, a ética cristã, o jeito de ser do cristão, a postura do cristão diante desse mundo
que têm pensamentos tão antagônicos ao próprio evangelho, ao próprio cristianismo. Então nós estamos perseguindo esse ideal, essa compreensão em cima do texto de Mateus capítulo 5, que é o texto de Jesus, o famoso Sermão da Montanha. Hoje a gente entra nesses tópicos aqui, então vamos lá, é hora do Novamente, agora aqui na área. Vamos lá. Então é isso aí, gente, um formato diferente hoje aqui da nossa live, mas o Novamente tá num formatinho bacana, tranquilinho para você aqui. Sobre o que nós estamos conversando aqui no Novamente, sobre cristianologia, é o nome técnico, é o nome teológico que se dá para a vida do cristão nesse tempo. Ou melhor ainda, o estudo sobre a vida do cristão, como nós devemos ser, quais as características que devem brotar de corações transformados pela palavra de Deus, pelo relacionamento com o Cristo, corações transformados pelo Evangelho, como nós devemos ser. Muito importante a gente se lembrar, antes de entrar no tema propriamente dito, que Evangelho não é uma cartilha de moralidade. Muita gente enxerga e entende o Evangelho a partir dessa ótica desfocada, que não é verdadeira. Muitos, inclusive, ligam a realidade do Evangelho ao isso não pode, aquilo não pode, aquilo outro também não pode. Como um aprisionamento, como uma algema, como uma cadeia. Não, Evangelho não é isso. Quando eu penso o Evangelho a partir disso, eu deixo de entender que Evangelho é vida. É a vida de Cristo que entra em mim e que começa a ser a minha vida. A partir disso, realmente algumas escolhas deixam de acontecer. A pessoa começa a perceber, nós percebemos, que aquilo que nós tanto valorizávamos deixa de ter valor. Por isso agora eu digo, não, eu não quero. Não é o não posso, é o eu não quero. Esse é o melhor caminho. Eventualmente lutamos contra o desejo interior e dizemos, não, eu não posso. Mas é melhor se nós dissermos, não, eu não quero. Porque há uma transformação interior que ajusta desejos, prioridades, ajusta a minha conduta, o meu jeito de ser nessa vida. Há uma mudança interior que se apresenta num formato de decisões, escolhas e coisas do tipo. Então muita gente confunde o Evangelho com moralidade. Esse é o caminho da religião. A religião coloca suas bases na moralidade. Você precisa ser de um jeito que agrade o teu Deus. Isso em todas as esferas, não só no cristianismo. Qualquer religião tem esse princípio. Faça sacrifícios, faça isso, cumpra essas regras aqui da nossa religião, desta religião, e o Deus a quem você está procurando vai se agradar de você. Perceba que é um movimento de comportamento, não é um movimento de mudança interior. A religião prioriza a mudança comportamental, ética e moralidade. Ética não, moralidade. Seja assim, cumpra tais deveres. E Deus então vai se agradar de você. Não é uma mudança interior. Evangelho tem a ver com mudança interior. E o Sermão do Monte deve ser encarado dessa maneira. Nós lutamos para que esses valores sejam incorporados em nós. E essa é a expectativa de Deus, ou até, diria eu, o desejo de Deus para que aconteça em nossa vida. Vamos dar um pulinho lá no texto bíblico que nós temos usado aqui na nossa conversa, que é o texto de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 1 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Temos trabalhado a ideia aqui do Sermão do Monte, perseguido juntos aqui o entendimento do que Jesus quis dizer, e hoje damos mais um passo nesse sentido. Vamos nos lembrar que Jesus ele subverte os valores da sociedade e do mundo em que vivemos. E a partir disso ele nos dá uma lista de características do cidadão do reino dos céus. Aquele que é cidadão do reino de Deus carrega isso dentro de si. E essas características manifestam a felicidade plena na vida do cristão. Ao perseguir essas características, ao desejar tê-las em si, o cristão vive bem, vive feliz. Já até conversei com vocês em outra conversa, aqui em outra live, que a ideia do Evangelho é apresentar uma felicidade que é plena, diferente dessa que a gente conhece, diferente da felicidade do consumo, da felicidade do êxito profissional. A felicidade do Evangelho ela é permanente e ela se apresenta na manifestação dessas características. Então, diante disso, a primeira coisa que Jesus diz é que feliz mesmo é aquele que é pobre de espírito. Puxa vida, a gente começa com uma declaração que parece paradoxal, porque pobreza de espírito nos remete à deficiência, nos remete à falta de alguma coisa. A palavra pobre nunca é muito bem vista, né? Principalmente na sociedade que a gente está. Todo mundo quer ser rico, quer ter muito, mas Jesus ensina que bem-aventurado aquele que participa do reino de Deus, que é discípulo de Jesus, quando ele é pobre de espírito. Isso quer dizer o seguinte: o pobre, o humilde de espírito, é aquele que reconhece a sua miserabilidade espiritual. É aquele que se submete a Cristo, reconhecendo que em suas próprias convicções não há força e nem esperança. Aquele que percebe o quanto é frágil, o quanto é limitado, o quanto é pobre. É claro que esse é um desafio, porque nós queremos sempre valorizar quem somos. E por um lado, devemos. Por um lado, a autoestima é muito boa, mas por outro ela é muito prejudicial, porque nós deixamos de olhar para a realidade da nossa existência, a nossa fragilidade, a nossa incompetência, a nossa incapacidade. Olhe para a humanidade, estamos em guerra, gente. Estamos em guerra, estamos nos matando de novo, né? A história se repete. Por quê? Porque somos assim. Porque somos odiosos, arrogantes, porque somos individualistas, avarentos. Porque quando olhamos para nós, com sinceridade, percebemos que a nossa humanidade é frágil. Tudo isso advém da escolha que fizemos de nos separarmos de Deus. Por isso, quando olho para mim com tranquilidade e assumo a minha miséria, eu posso me submeter a Cristo, reconhecendo que só Ele pode dar sentido à minha existência. Essa é a ideia da fala de Jesus. Só um espírito pobre pode reconhecer Jesus como Salvador. É o princípio de ligação do ser humano com Deus, é perceber a sua miséria. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, diz: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. A Bíblia chama Jesus de Salvador. Lá no Antigo Testamento, Isaías apresenta Jesus como Salvador. Por quê? Porque é isso que Jesus
Esse é o Jesus que deve ser reconhecido por nós. E lembre-se de uma coisa, só pode ser salvo quem se reconhece perdido. Você já viu alguma história sobre salvamento de alguém que está se afogando? Você sabe que a maior dificuldade de alguém que vai salvar alguém que está se afogando é fazer com que aquela pessoa se entregue ao salvamento. Existem situações em que o salva-vidas, ele vai até a pessoa que está se afogando e aquela pessoa está tão apavorada e ela está se debatendo tanto que ele não consegue salvá-la. Em alguns casos extremos, o salva-vida precisa deixar a pessoa inconsciente, tipo assim, dar uma gravata assim, ou coisa do tipo, porque a pessoa está tão apavorada e ela acha que ela consegue se salvar. Deixa eu bater meus braços aqui, que eu vou conseguir. E o salva-vida está lutando por ela, mas ela não consegue perceber que ela não pode se salvar. Às vezes somos assim. Não queremos ser salvos. Achamos que podemos nos salvar. Não é? O próprio Éden é a comprovação de que nós queremos nos salvar. Quando o homem diz, não, Deus, beleza, influenciado pela serpente, daqui para frente eu vou sozinho. E vou comer desse fruto que o Senhor disse que não é para eu comer, vou me embrenhar na minha condição de salvação. Uma coisa muito triste. Mas o bom é que Jesus nos diz que se o nosso coração for pobre de espírito, se nós nos reconhecermos pobres de espírito, Ele pode nos salvar. Portanto, que nós sejamos esses, de um espírito quebrantado. Te convido nessa tarde de segunda-feira a pensar um pouco mais sobre isso. Renda-se ao salvamento que só Jesus pode fazer, a salvação que só Jesus pode nos dar. É aquela ideia de rendição. É aquela ideia de percepção. Não tenho, não sou e nunca serei ninguém. Preciso me render a Jesus para que a sua salvação me alcance. E que Deus nos abençoe. Feliz não é aquele que é cheio de si, mas aquele que é quebrantado, é aquele que é pobre de espírito, é aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Jesus, nossa oração hoje é: vem nos salvar, vem nos resgatar. Esse foi o nosso Novamente de hoje e que Deus te abençoe. Bora voltar aqui para a nossa tela principal para dar um tchau para você. Valeu, gente, obrigado pela paciência. Hoje, como já expliquei aqui, mas talvez você esteja chegando agora no nosso vídeo, é uma live que não é tão live assim, gravada, mas quarta-feira acho que eu volto ao vivo por aqui, tá bom? Fica na paz, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Oremos pela paz. Oremos pela paz. Que Deus nos abençoe. Bom dia para você e vamos fechar essa live do jeito tradicional aqui. Um abraço, tchau, tchau.